Carol, obrigado pelo tempo, pela paciência, por achar uma brecha nessa agenda. Ela acabou de gravar o Estúdio CBN e já está aqui conversando com a gente. Obrigado mais uma vez. E você sabe que é um prazer muito grande, assim. São três prazeres muito grandes para mim. Primeiro que eu sempre acho muito marcante conhecer as pessoas que eu estava acostumado só a ouvir, né? Ai, Aquela história de vocês, você ouve o dublador, mas você nunca imagina quem ele é, assim, né? aham. Esse na rádio é bem legal, assim, de começar a se associar a imagem, pessoa, ao áudio. O segundo, porque as pessoas que me conhecem sabem o tanto que eu gosto, assim, da CBN, dessa proximidade que eu tenho com a programação, né? Eu sigo bastante o teu programa. Antes de você, o programa era feito em São Paulo direto, né? Com a Isso, com a Tatiana. Tatiana, escutava muito o professor Pasquale no momento ali. E, e o terceiro, que é um grande privilégio, assim, ter esse aceite teu, assim, de poder conversar, compartilhar um pouquinho dessas histórias de por trás da notícia, assim, nesses bastidores, como que é fora do programa, assim, né? Então, obrigado mais uma vez. O prazer é todo meu, Samilo. Tá do outro lado agora, né? Eu que tenho um costume, entrevisto pessoas todos os dias. É um prazer poder contar um pouquinho desse universo que eu amo. Eu estava olhando aqui na bio que você me mandou. Você não foi aluna minha na Unilago, não, né? Eu acho que não. Não. Você deu aula do que lá? Eu dava aula no curso de comunicação, né? Eu sou da mesma turma do Cezinha, a gente se formou Ah, junto. o Cezinha foi meu coordenador. E aí eu fui professor na Unilago, eu só me lembro tudo, mas eu fui até 2017, se não me engano foi de 14 a 17. Mas de cabeça eu não me lembro de ter dado aula nenhuma no curso de jornalismo. Eu tinha na parte de publicidade, tinha na parte de design e empreendedorismo. Então, tinha lá de gestão de marcas, branding. Eu estava na faculdade nesse período. Eu comecei em 2016, mas eu não me lembro. Eu acho que não mesmo. Acho que já deve ter se cruzado por lá, mas aula não. Que legal. Me conta um pouquinho de você, assim, para o pessoal conhecer a Carol fora do programa, assim, né? Quem que é essa Carol? Então, eu sempre. Eu tenho contato com o jornalismo desde que eu me entendo por gente, né? Porque o meu pai. Ele era narrador esportivo. E assim, eu não consigo contar um pouco de mim sem falar do meu pai. É impossível. Até no texto que eu te mandei, eu tinha colocado, né, por influência do meu pai. Aí eu mandei pro meu namorado, eu falei assim: será que eu coloco? Ele falou: lógico, acho que não tem como te descrever, não tem como descrever a Carolina jornalista se não for pelo seu pai. Então é por isso que eu sempre falo dele. Quem que era o E papai? desde. Hã? E quem que era o papai? Deva Pascovitch. E ele foi narrador, né, por muitos anos. Eu me lembro, eu pequenininha, meu pai do meu lado e eu vendo ele na TV. Eu falei, o que está acontecendo? Então sempre me teve esse despertar da comunicação, porque eu sempre via ele. Eu via ele entrando ao vivo. O que eu faço hoje, eu vi ele fazendo quando eu era pequena, né? Vi ele entrando ao vivo, fui a estádios. E aí fui me apaixonando pela área. E quando cheguei no terceiro colegial, eu falei, acho que eu não consigo nem pensar em outra faculdade, sabe? Nunca passou pela minha cabeça um outro curso, alguma outra profissão, sempre foi o jornalismo. E aí eu entrei na faculdade em 2016 e foi o ano que ele faleceu também, né? Ele sofreu um acidente, faleceu no final de 2016. E aí eu passei pela rádio, fiz estágio com ele, inclusive foi um terror, porque o meu pai era bravo, ele era exigente. E aí, quando é pai, se ele já cobrava dos outros colaboradores, imagina da filha, né? Então eu era muito cobrada. Mas foi uma passagem. Aí, quando ele faleceu, eu preferi ir para outros caminhos também, ganhar novas experiências, perdão.
fui para o jornal impresso, trabalhei um período no de hoje ali como estagiária, passei pelo G1 também, onde eu fui estagiária, fiquei por um ano, cobri férias também lá. E aí, aí eu me formei, deu a pandemia. Quando deu a pandemia, eu fiquei 2 anos parada. Aí, no início de 2022, voltei para a rádio. Aí, voltei sendo estagiária. Eu já tinha me formado, mas eu falei, não, eu ainda tenho que aprender para poder ser repórter, futuramente apresentadora, mas nem me imaginava sendo apresentadora. Eu entrava no ar e eu tremia, apesar de viver o rádio desde que eu me entendo por gente. Eu entrava no ar e eu me tremia inteira, era horrível. Falei, meu Deus do céu, será que eu nunca vou me acostumar? Mas aí hoje a gente está aí, né? Já foi Fui mais, né? Mais tranquilo, né? hoje, não, hoje com o pé nas costas dá para fazer, que é uma delícia, eu adoro. Você sabe que a semana passada eu estava fazendo esse bate-papo aqui com os meninos lá do Se Liga no Pod, né? Com o Valério, com o Volpe. E eles me entrevistaram uma vez lá no podcast. E assim, eu tô com 23 anos de publicidade já, né? E até hoje eu ainda sinto um pouquinho de frio na barriga. Às vezes eu acho que eu disfarço bem, assim, até mesmo nesse momento aqui, ó, isso é gravado, não é ao vivo, tal, mas eu sinto aquele frio na barriga de, poxa, será que eu tô conseguindo passar a mensagem corretamente, de uma forma didática? Porque uma coisa é a gente entender o que a gente está pensando, outra coisa é transparecer aquilo de uma forma que seja inteligível para as outras pessoas, né? Sim, essa é uma grande dificuldade, na verdade. Esse frio na barriga, por mais que seja com o pé nas costas, o frio tá na barriga sempre, sempre, sempre. Você vai entrar no ar, foge um pouquinho do que você já está acostumado, você já fica com frio na barriga. E passar informação de uma forma clara é um desafio. É um desafio porque você não está conversando com pessoas que entendem 100% o que você está falando. Você está conversando com todo mundo. Tem pessoas ali que podem ser mega estudadas e pessoas que não têm escolaridade nenhuma, mas querem receber a informação. Então, acho que essa é uma principal dificuldade, não só minha, acredito que de todos os jornalistas, mas a gente tenta, né, faz de tudo para conseguir passar essa informação, ser entendido. Acho que é um grande quê do jornalista, mas a gente consegue no final das contas. Hoje cedo eu tava. Hoje, então, só para quem tá vendo esse vídeo em outro dia, né? Hoje é dia 23 de abril, dia do livro. Terça-feira. Dia do livro, né? Isso. Hoje, Dia né? do livro, Dia Mundial do Livro. Dia do livro. Eu tava vendo uma matéria hoje cedo na rádio, tava, era porque umas 10 horas, eu tava voltando para casa, mais ou menos. 10 e meia. Eu não lembro se foi você, se foi a Camila que gravou, falando da dificuldade da prefeitura, né, de recuperar o acervo. Eu escutei hoje isso, e escutei ontem também, que você até comentou que teve um episódio na faculdade, que esqueceu de colocar, de devolver um livro, então a gente Uhum. contando um pouquinho disso. Como é que é a importância da leitura nessa história toda, né, de conseguir conceber o discurso de uma forma clara, sim. Bom, na minha visão, acho que a leitura é primordial. E hoje eu também tive uma entrevista com uma escritora, a Carol Manzato, e ela falou que leitura não é só de livro, né? A gente lê rótulos todos os dias, a gente lê notícias, então ler de uma forma geral eu acho que é importante. Na minha profissão, se eu não tivesse lido, eu leio jornais, né, websites de outras emissoras, porque é muito importante, porque isso acrescenta para o nosso vocabulário. Às vezes, a forma com que aquela pessoa passou a informação é tão clara que você se inspira, e não é copiar isso, é porque você se inspira, você vê novas formas de falar, de se comunicar. E isso a gente está falando de leitura, mas ver as pessoas na TV falando, ouvir a CBN também de São Paulo, por exemplo, a Tatiana Vasconcelos, a Cássia Godoy, são grandes escolas, porque você vê a forma que o outro comunica e você se inspira. A gente é feito de inspirações. Acredito que você também deve ter várias, né? Inclusive, né, eu digo que eu tive aí na rádio para fazer. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes aí, né? Uma com Sim. a da Guana e outra com o Rafa, né? Falando de SG.
E eu vi uma foto ali na entrada do estúdio do teu pai com um outro jornalista que eu admiro muito, um jornalista esportivo, que é o Mário Marra. E eu acho, assim, uma coisa que eu admiro muito nele é a sensibilidade e a cautela para poder falar de assuntos que o brasileiro são polêmicos, que falar de futebol, e normalmente a notícia de futebol no Brasil, 90% é crise de alguma coisa, Uhum. né? E ele tem sempre uma cautela para pontuar as coisas de uma forma muito clara e ir trazendo esse carinho, assim. Então, essa é uma pessoa, assim, que eu gosto muito do dia a dia, de ouvir com essa clareza, assim, né? Eu acho ele um excelente profissional. Eu nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas deve ser maravilhoso, assim, de poder partilhar desse conhecimento, dessa história, né? O Marra é fantástico, assim, eu digo que, eu falo para as pessoas, né, não sei se os dois tinham esse sentimento, mas o que meu pai me passava é que o Marra era o melhor amigo dele, Ah, né, eles eram muito amigos e o Marra, ele tem uma forma de se comunicar que é muito linda. Como você disse, é suave, né? Tanto é que os textos que ele fazia para o meu pai de aniversário ou após a morte, né? Textos saudosos, assim, são textos que às vezes, quando eu tô com saudade, eu vou ler um texto dele, porque a forma com que ele se comunica é realmente incrível. Eu acho que cada jornalista tem uma forma de se comunicar. E acho que é nisso que a gente se apega também, né? A gente tem os ouvintes aqui do rádio e as pessoas estão fielmente com a gente porque eles gostam da forma que a gente se comunica. Ele conseguiria saber dessa notícia em qualquer outro lugar, né? Seja na TV, seja no impresso, seja no digital? Poderia, mas ele prefere estar ouvindo ali a companhia, porque é a forma que você comunica que cativa as pessoas, como te cativou o Marra, né? Tem muita gente que se cativa com a forma que a gente fala. é muito bacana, né? Me conta um pouquinho, assim, como que foi essa história de voltar para a CBN, primeiro como estagiário ali, né, tal, mas como que foi essa história, como é que é essa experiência do estúdio CBN hoje, assim, conta um pouquinho sobre o programa, como que isso funciona. Ó, é longo, tá? Foi um Tá. desafio. A gente, Porque assim, aqui a gente não vai entrar com o repórter CBN, pode, de tempo em tempo, pode falar, né? é à Foi um vontade. desafio, porque quando eu voltei em janeiro de 2022. E a gente tinha o apresentador, que era o Rodrigo Carraro, né? E a Madeline, que era uma das repórteres e também apresentava, né? Era o braço direito do Rodrigo. Em março, os dois saíram. E eu tinha acabado de entrar. E eu estava muito crua, né? Eu tinha feito estágios, tal, mas você fica 2 anos parado, você acaba, não que você esquece, mas você fica enferrujado, não tem como. Eu tinha acabado de me formar, eu era muito crua. E eles saíram, eu falei, com quem que eu vou aprender? Então você acaba aprendendo na marra. Aprendi também com profissionais que passaram por aqui, mas foi assim, no susto, né? Na marra, mas eu acho que é nesse momento que a gente mais aprende. E aí, de estagiário, eu fazia o quê? Eu subia os colunistas para o site, eu fazia uma reportagem cultural, que é mais fácil de ser feita, né? Eu comecei, realmente, mesmo formada, eu comecei como uma estagiária porque eu precisava ter conhecimento para ir evoluindo. E aí, de repente, eu precisei usar todo o conhecimento que eu tinha e tinha que Aquele ser daquela empurrãozinho da vida, né? Vamos lá. empurrãozão. E aí comecei a fazer as reportagens, né? Assim, o jornalista, ele precisa de fonte, então quando você não conhece, você tem que caçar a fonte. Você vê os jornais dando primeiro e você fica naquele desespero, porque ele conseguiu, porque ele tem alguma fonte, e eu não tenho nada, o que que eu vou fazer? Então foi um grande desafio, mas isso como repórter. Aí, em junho de 2022, o Carlos Albertini, que é o nosso diretor aqui da rádio, ele falou: Olha, você vai apresentar agora. Falei: Meu Deus do céu. Só que eu ia apresentar aos sábados, o programa aos sábados, ele
é um pouco mais curto, tem 2 horas, tem bastante entrevista, é bem mais tranquilo, vamos dizer assim. E aí eu fui, apresentei o programa de 2 horas, que também, assim, eu entrei, sabe, eu tremia, parecia que a voz não ia sair. Você tem que rezar, pedir para os guardiões, para Deus, para sair alguma coisa ali, né? No meu caso, né? Eu sou muito ansiosa, eu posso saber o que eu tenho que fazer, mas eu sou muito ansiosa. Então, foi um grande desafio. Foi 3 dias depois do meu aniversário. E aí, eu comecei a apresentar todos os sábados. E aí, em outubro, a principal apresentadora também saiu da rádio. Então, quem que vai apresentar? Carolina. Em época de eleição que Meu, foi 2022, né? Então, em época de eleição, na semana da eleição, tive que apresentar, porque eu não me sinto segura para comandar o jornal. Posso quebrar um galho, né, nesse momento, mas não me sinto segura. Mas eu que ensinei a apresentadora que está agora, que é a Camila, né? Eu que fui dando. Ensinei assim, né? Ensinei como funcionava o nosso esquema, porque ela já sabia, obviamente, como apresentar um programa. Só que o Carlos, que é o nosso diretor, ele sempre falava: eu quero voltar com o estúdio CBN, porque a gente tinha o programa só da manhã, que é das 9 ao meio-dia. Ele: não, eu quero voltar com o estúdio CBN, que é das 2 às 5 da tarde. É um programa com muita entrevista, nananã. Só que você vai ter que criar o programa do zero. Eu teria que achar os colunistas, eu teria que achar os temas para os colunistas, e eu fiz assim, lógico, com a ajuda da redação, né? Pedia ajuda para o pessoal que trabalha aqui, mas praticamente fiz um programa do zero. Me inspirei também na programação de São Paulo, não vou colocar o mérito todo para mim, não, mas tive que pegar e pensar em pessoas, porque acho que essa é a parte mais difícil, né? Você quer falar sobre um assunto, quem que é especialista, quem que é foda para falar disso? Então você tem que pensar. E eu fiz tudo isso em um mês, assim, menos de um mês. Tava de férias, inclusive, falei, vou tirar as férias, porque depois que começar o programa eu não vou ter mais a oportunidade de tirar uns dias de férias. Eu vinha, fazia reunião com o pessoal para a gente alinhar tudo. E em menos de um mês o Estúdio CBN estava pronto. Foi ao ar no aniversário da rádio, que é um filho ainda novo, né? Tá há pouco tempo, vai completar um ano em agosto, mas você respira, deu certo, foi. foi. Hoje, o Estúdio CBN, das 14 horas às 17, é isso? Segunda a sexta? Isso, das 2 às 5. E todo dia tem colunistas ali. Todos os dias, porque diferente do CBN Grandes Lagos, que é o programa da manhã, ele é uma espécie de um programa cheio de podcasts, né? Uhum, Então, por exemplo, hoje foi um dia que a gente mal rodou reportagem. Lógico, se acontecer alguma coisa em Rio Preto, um crime, um trânsito que está intenso por causa de um acidente, uma obra que está causando. Óbvio, isso a gente sempre entra com a programação. Só que hoje, por exemplo, a gente começou o estúdio CBN falando hoje, terça-feira. Vai me dar branco agora. Não, ó, tem o Tudo e Mais Um Pouco com o Fernando Daguano. Então a gente falou do Dia do Livro. uhum, Aí depois a gente fala sobre economia. E não necessariamente sobre Rio Preto, mas a gente sempre fala com pessoas de Rio Preto. Então uhum. isso que é legal e traz essa visão de assuntos que todo mundo quer saber e a gente traz para Rio Preto. Então também tem os espaços para as entrevistas, para saber o que está acontecendo na cidade. Chegou vacina. Tem um teatro. Vai fazer um mutirão da dengue, sabe? A gente sempre regionaliza tudo isso. Comida de boteco, que foi ó. Comida de boteco. Fui na caravana ontem, dava uma delícia, inclusive. A gente sempre regionaliza esse conteúdo. Que bacana. E eu sei, eu já fui de terça-feira, né? Que tem o programa aí do Fernando Aguano, que é tudo mais um pouco, né? Sim, Eu fui no do Rafa, que foi de segunda-feira, né? De segunda-feira, né? isso, que é o CBN Sustentabilidade. As quartas tem quarta, quinta e sexta, quem que tá nessa programação hoje?
Ó, são cerca de 3 a 4 colunistas por dia. Na segunda-feira, por exemplo, tem um advogado, né, também, que fala. Ele comenta casos que estão bombando. Ontem ele falou do caso do Davi, do Big Brother. Ele vai ter que dividir o prêmio com a mulher ou não? É um caso curioso. Aí a gente tem o Rafa. Também na segunda-feira tem uma moça que fala sobre plantas, que é muito legal, porque todo mundo tem uma plantinha em casa. Ela fala como cuidar, enfim. Aí na quarta-feira a gente já começa falando de saúde para o público 50 mais. Que querendo ou não, é um maior público que a gente tem na rádio, né? Infelizmente, era algo que eu queria mudar também isso, que o público da rádio é um pessoal mais antigo, que foi passando o hábito de pai para filho, de vô, nananã. Então é um público mais velho e a gente tem esse quadro falando de comorbidades, de como um 50 a mais tem uma vida mais saudável. Aí a gente também tem a Aline Salomão, que ela tem um evento aqui em Rio Preto, e ela fala sobre esse evento, fala sobre marketing, posicionamento de marca, é bem bacana. A gente tem um quadro de auditoria contábil, são assuntos assim Meu Deus. que interessam, pode não interessar todo mundo, mas são assuntos que você precisa saber, querendo ou não, entendeu? Que você vai precisar em algum momento da sua vida. E a gente sempre tenta fazer isso de uma forma descontraída, sem assuntos de palavras muito técnicas para atrair o pessoal, todo o pessoal. Aí de quinta-feira, deixa eu me lembrar, aí a gente começa também com um advogado, um promotor, que fala sobre assuntos de promotoria, né? Enfim. Aí tem a Ana Carolina Verde Braga, não sei se você conhece ela. Isso sim, A só. Ana é uma querida e ela fala sobre também evolução empresarial, é o quadro dela, fala sobre empresas. De quinta, a gente fala sobre política também, com a Arara Carvalho. Aí de sexta, a gente fala com uma psicóloga, fala sobre turismo também, dicas de viagens aqui perto, né? O que está acontecendo. Tem a Natália Clementin do Conversas de Sabor também, que fala o que abriu? Ah, abriu um restaurante tal, fechou um restaurante tal, vai ter tal evento gastronômico. E de sexta também tem o Igberto, que fala sobre o mundo digital. É muito legal, muito bacana. É bastante programação, é bastante conteúdo para organizar. É, é muito conteúdo. E fora isso, tem as entrevistas também. Então, assim, é uma demanda grande. Hoje eu não parei. Tem dias que a gente não para, né? Que você tem que fazer. Eu fecho reportagem ainda, faço o programa. Então, Agora, agora é é o uma momento loucura. do feitiço virar contra o feiticeiro, assim. Teve algum momento, assim, algum perrengue de bastidor que você pode contar, evidentemente, assim, que você acha super interessante? Fala, poxa, eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Perrengue, deixa eu Perrengue, alguma pensar. curiosidade, alguma coisa assim. Nossa, Samir, você me. Chegou até a cair a conexão. Um perrengue. Chegou até a travar a conexão. É praga minha, para eu pensar um pouquinho. Isso. Deixa eu pensar um perrengue. Ou uma Hum, curiosidade, não necessariamente precisa ser um perrengue, né? um perrengue. Olha, uma vez me deu crise de riso no ar. Me deu crise de riso e não tem o que você fazer porque tá ao vivo, né? E aí você tem que contornar aquela situação. É complicado também quando isso acontece. Já me aconteceu. Mas ó, eu me lembrei, não foi nenhum perrengue, né? Mas eu gosto muito de apresentar, mas eu gosto muito de ir para a rua também. Eu amo ser repórter de rua. Eu acho que é a minha grande paixão e polícia, né? Eu adoro crime, acidente. Infelizmente, o jornalista tem um sanguinho ali na veia. A confusão. Não tem como. E aí eu fui e um rapaz tinha sido executado. E aí eu vi toda a família e tinham acabado de descobrir, eu acho que foi, se eu puder contar, acho que foi a pior, assim, pior momento, foi muito triste ali. Não é um perrengue, mas é uma situação que o jornalista passa, que foi completamente desagradável, mas a gente acaba tendo que passar. Você estava ao vivo? Não, não estava ao vivo. Ainda bem, porque assim, é uma cena que ficou na cabeça. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu não gosto tanto disso.
eu sempre gostei, boletim de ocorrência, vou no plantão policial, gosto muito, mas nesse momento eu me peguei e falei, nossa, eu acho que me faz muito mal, assim, porque foi muito triste, a família tinha acabado de descobrir, a gente descobriu junto com a família, você vê a dor daqueles familiares, não Nossa. foi muito bacana. E, e se você também tocou num assunto na sua fala anterior, a respeito da idade do público de rádio, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como que é viver esse tempo atual com um veículo de comunicação tão antigo assim, né? E como que reinventar essa audiência, essa programação, já puxando um gancho também aí para falar um pouquinho de inteligência artificial e tecnologias. Legal. Olha, Samilo, eu, desde que eu comecei a faculdade, né, e o meu pai trouxe a Rádio CBN aqui para Rio Preto, eu falava, pai, mas o rádio não vai acabar? E aí ele falava, cara, o rádio nunca vai acabar. O rádio é o meio de comunicação, é a imprensa mais antiga que tem. Não vai acabar. Eu falava, óbvio que vai acabar. É só velho que ouve isso. Quem que vai ouvir rádio? Eu era essa pessoa. Cheguei na faculdade, minha professora Vera, a primeira coisa que ela fala, mas o rádio vai acabar? Não vai acabar porque o rádio, ele se reinventa. E hoje eu vejo isso na pele. A gente precisa se reinventar. Apesar de que o público que entra no carro e liga o rádio ainda é muito grande mesmo. Todas as pessoas que conversam ali com a gente são o fiel ali do radinho, ou que ficam com o radinho do lado da cama ouvindo. Mas a gente precisa se reinventar, né? Hoje, inclusive, a gente está com um projeto de expandir nas redes sociais, porque a gente precisa levar esse conteúdo para o pessoal mais jovem também. As pessoas mais jovens entram no carro, já coloca o cabo auxiliar ali, liga o Bluetooth e é música o tempo todo. E tudo bem. Só que a gente precisa abastecer essas pessoas de notícia também, né? Essas pessoas também precisam ficar bem informadas. E onde que essas pessoas estão? Nas redes sociais. Então, hoje a gente está com esse trabalho de levar a nossa rotina, inclusive, a gente não faz um conteúdo à parte para as redes sociais. A gente tem um celular que grava a gente ali dentro do estúdio, entendeu? Então, a pessoa que está nos vendo ali, ela está vendo como é a rotina da rádio, só que nas redes sociais. Essa foi uma forma que a gente achou de se reinventar. Só que eu acho que o costume do rádio, ele foi passado de pai para filho, antigamente, ele vai continuar sendo passado. A quantidade de pessoas que nos ouvem é muito interessante. Assim, a gente pensa, porque a gente não vê o público, né? Aí você fala, nossa, será que tem alguém ouvindo? E tem muita gente, é muito legal você ter esse público ali. E quando você se reinventa, você vê ainda mais isso, né? Nas redes sociais, você vê que o vídeo que você compartilhou atingiu mais gente. Inclusive, vídeo é uma coisa que é muito interessante, porque o rádio é só a fala. Inclusive, eu entrevistei uma pessoa esses dias, um delegado, e ele falou: falei, você me manda uma foto? Ele falou, por que você precisa de foto? Se é rádio? Eu falei, não, é porque a gente tem outras formas de divulgar. E aí eu até uso esse slogan, eu falo, segue a gente nas redes sociais, porque lá você vê tudo que você ouve por aqui. Tem uma caravana, você vai ver foto da caravana. Aconteceu um acidente, você vai ver foto do acidente. Ali você consegue ver o que você ouve, né? E é assim que a gente faz esse link com a tecnologia. E tem um ponto importante também, até que eu tenho percebido, não sei há quanto tempo isso tem acontecido, mas eu já venho percebendo há um certo tempo que vocês têm trazido informações sobre o trânsito em Rio Preto. E trânsito é um prato cheio para o rádio. É, é um prato cheio e é muito interessante porque as pessoas mandam. Olha, tem trânsito em tal ponto para a gente falar, porque a gente não consegue acompanhar full time o que está acontecendo. Então, essa foi uma sacada, inclusive, eu, como estagiária, que comecei falando sobre o trânsito, isso há 5, 6 anos atrás, e se manteve mesmo depois que eu saí.
E hoje a gente vê em todas as rádios aqui de Rio Preto, até as rádios musicais fazem isso, e foi algo que a gente começou há um tempão, e é muito importante porque a pessoa está no carro naquele momento. Então, se eu vou falar que a rodovia Washington Luiz está congestionada porque está acontecendo uma obra ou porque teve um acidente, a pessoa vai pela marginal. Se ela sabe que a Bernardino de Campos aqui no centro tá com muito trânsito, ela vai por outra, entendeu? Então tem como você mudar o trânsito. Inclusive, meu pai era um cara visionário, tá? Eu falo bastante dele porque não tem como, ele era um cara visionário. Ele tinha vontade de colocar um repórter numa moto para ficar rodando pela cidade para falar. Só que esse projeto acabou não sendo viável, mas faria total sentido, né? Porque a pessoa está no trânsito, a gente está no trânsito vendo o que está acontecendo, falando no ar, mas seria super bacana se tivesse dado certo. E porque tem uma curiosidade também muito interessante para a região de São José do Rio Preto, né? Como a gente memoriza muitos caminhos aqui, né? A gente não está falando de uma cidade complexa de dirigir no sentido de rota. Então, nem todo mundo, eu acho que até a minoria usa algum aplicativo, né? Então a gente guia mesmo por memória das Sim, ruas e tudo mais. Então ter essa informação ajuda a gente com um recurso que normalmente a gente vai usar quando está dirigindo em São Paulo, e tudo mais, mas que em Rio Preto a gente não tem esse hábito, né? Para a maior parte da população. sim. É, realmente. Eu não nem tinha me tocado nisso, porque eu também não ando com aplicativo. Então, quando eu tô no carro, eu até ligo da CBN, quando não tô trabalhando mesmo, ligo a CBN porque é muito interessante você saber. A gente fala também, e a Avenida JK vai ficar interditada por tanto tempo, use tal rota. Então a gente dá essas dicas também para o motorista, porque muitas vezes o motorista, a população, não vai entrar no site da prefeitura para saber o que tem de interdição ou não, né? Ali no rádio fica muito mais fácil. Legal. E como que é lidar hoje? A gente estava falando um pouquinho de evolução tecnológica e tal, mas aí nos bastidores da notícia, lidar com. E você comentou, né, que entrou ali, foi entrar com o Estúdio CBN na semana da eleição, né? Como que é lidar numa época em que é tão mais prático, mais fácil existir fake news? Assim, como é que funciona essa sensibilidade da apuração de uma notícia quando ela tem uma delicadeza muito maior, que precisa ter uma apuração mais detalhada? Uhum. Aqui a gente tem uma política, né, de que, ó, eu falo que a gente tem essa política porque muitos jornais não têm. Muitos jornais, eles vivem de copiar o conteúdo dos outros sem saber se aquilo está certo ou não. E aqui a gente não publica absolutamente nada, 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 nada. Pode ser algo que a gente viu em algum site ou na TV, que a gente sabe que foi muito bem apurado, que a gente conhece os colegas que trabalham na mesma profissão, mas a gente nunca, em hipótese alguma, fala no ar alguma coisa que a gente soube por terceiros. A gente sempre vai na fonte, por mais que às vezes seja difícil, né? Como eu te disse, o jornalismo ele é muito de conexões, de fontes, e às vezes você, jornalista, Samilo, por exemplo, conseguiu falar com alguém que a gente não tem acesso. Então, às vezes a gente prefere não dar a notícia do que passar uma fake news. A gente apura muito bem, a gente tem muita sensibilidade com isso, porque acho que é esse o diferencial, né? Quando você confia, quem está ouvindo na Rádio CBN, confia na informação. Se um dia a gente pisar na bola, todo o trabalho que a gente fez é perdido completamente. Então, esse é o princípio básico. Perde toda a credibilidade, né? Toda, completamente. Não tem nem Como condição. e como isso é fácil, né, de ter essas tentativas, né, de fake news ou mesmo de charlatanismo, golpes de diversos tipos de notícias, né? Tanto que eu tive aí uma vez a gente falando sobre foi os jogos de apostas, né? A gente Sim, muito como que é fácil cair, né, em, um golpes. em golpes, em fakes, né? Principalmente online. Mas Sim. é bem interessante. Carol, para não
consumir muito mais teu tempo, pelo amor de Deus, porque assim, você já É dedicou, tranquilo. assim, eu queria deixar um espaço para você encerrar esse assunto da forma que você que melhor te convier, assim, o que você achar mais interessante, e já de antemão te agradecendo por todo esse compartilhamento, por essas informações e por esse tempo. Eu que agradeço primeiramente, eu adoro falar, não sei se você já percebeu, eu adoro falar e adoro falar também sobre o rádio. E para finalizar, é que para as pessoas ouvirem rádio, para a gente não perder nunca esse hábito. E não estou falando para você ouvir a Rádio CBN. Sim, ouça a Rádio CBN, mas ouça a rádio. É muito gostoso. As pessoas que nos ouvem falam que é uma companhia. São 3 horas no ar e as pessoas ficam às 3 horas nos ouvindo, porque é uma companhia. Se você é sozinho, se você está trabalhando sozinho, é uma delícia. E para a gente que faz é apaixonante, tenho certeza que para quem ouve também é. E acho que é isso. Eu te agradeço muito, muito. Então, só para a gente fechar aqui, Estúdio CBN, segunda a sexta, das 14 às 17 horas. Isso aí. A frequência da rádio é 90,9, mas também dá para ouvir pelo cbnrp.com.br. E deixa ali salvo no carro. Tá querendo ouvir uma notícia, só clica ali e pronto. É gostoso. combinado, então. Carol, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Que você também tenha gostado e que a gente possa fazer mais desses bate-papos aqui, que foi muito bem-vindo. Por favor, eu adorei participar, Samilo. Obrigada de coração por ter lembrado de mim. Está tremendo aqui, peraí. Obrigada por ter lembrado de mim, foi um prazer e pode me chamar. Eu que agradeço. Até mais. Até mais.